Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa e eu sou extensionista do Banco de Dentes Humanos da UEPG e hoje eu vim apresentar o nosso trabalho, que é um questionamento. Podemos publicar imagens de dentes humanos nas mídias sociais? Esse trabalho foi feito por mim, pela Juliana, pela Aline e pela Glenda, e a nossa professora orientadora é a professora Estela. Então, pessoal, a gente sabe que a gente vive numa nova era digital e que as redes sociais elas têm sido usadas cada vez mais. Por quê? Porque facilita muito a comunicação, o compartilhamento de informações, a aprendizagem também. E o que isso tem a ver com a odontologia? A gente sabe que muitos profissionais, acadêmicos, consultórios, muitas clínicas usam as redes sociais para postar casos clínicos, resultados de tratamentos, até comparações de antes e depois. E o nosso maior questionamento desse trabalho é se pode ou não pode fazer isso. Então vai surgir a necessidade da gente compreender essa crescente utilização das redes sociais como um meio de divulgação na odontologia. E a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a ética, tá? A gente tem que levar em consideração as discussões, o diálogo com o paciente, a gente precisa do termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelo paciente, a gente tem que ter muita responsabilidade e conscientização também para saber o que a gente está publicando, né, o que a gente vai causar, no que isso vai resultar, como as pessoas vão interpretar isso. Então tem que ter uma reflexão muito grande e uma empatia também para não acabar expondo os pacientes. Coisas que são essenciais. O preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido não pode faltar. Preservação da privacidade dos pacientes também, isso é muito importante. E jamais expor os dados pessoais do paciente, tá? Tem que sempre proteger os direitos dos pacientes como um todo. O Banco de Dentes Humanos da UEPG tem a finalidade de fornecer dentes humanos extraídos para pesquisas científicas e para aprendizagem didática de maneira legal e ética. O dente humano, para quem não sabe, é um órgão e por isso ele está submetido à lei do transplante, que é a lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. A resolução da CFO de 2019 autoriza o uso de imagens de pacientes quando se tem o termo de consentimento livre e esclarecido assinado. Porém, as imagens de equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos voltados para profissionais e acadêmicos estão vedadas, ou seja, é proibido, tá? Então não pode ser postado. Então você acadêmico ou profissional que fica postando coisas na sua rede social, no seu perfil pessoal, isso não pode ser feito, tá? Porque às vezes a pessoa que acompanha você, ela não é da área, então às vezes ela pode até ficar apavorada de ver alguma coisa e não é permitido. Porém, o banco de dentes pode sim estar postando essas coisas e a gente vai entender agora o porquê. As mídias sociais do BDH da UEPG são utilizadas como fonte de informação para acadêmicos da odontologia e trata-se de um conteúdo científico, então é específico, tá, gente? As fotos elas não têm um propósito de concorrência desleal ou de atrair pacientes e muito menos de propagandear procedimentos, porque tem um teor único e exclusivamente informativo e científico, um público específico e uma área de estudo determinada. Então a gente não posta, por exemplo, no banco de dentes, a gente não posta para qualquer pessoa ver, tá? Isso é voltado para um público em específico. As considerações finais. A gente abordou aqui criticamente o uso das redes sociais como meio de divulgação de fotos de dentes humanos e a gente quer enfatizar essa conscientização dos profissionais na odontologia e também sobre a sua responsabilidade ética e legal nesse ambiente digital. Porque muitas vezes, né, o profissional pode pensar, se eu estou compartilhando uma coisa do meu dia, postando aqui nos meus stories alguma coisa do meu consultório, mas às vezes isso, né, se entrar naquela regrinha lá do CFO, não pode ser postado. E só para enfatizar, o BDH da UEPG tem caráter estritamente científico, com propósitos educacionais diretamente associados a projetos, pesquisas e ao ensino. Então a nossa apresentação foi essa, muito obrigada. E aqui ficam os nossos agradecimentos.